Fala, notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje eu estou com o professor Carlos Augusto Garon e já vou fazer uma apresentação dele aqui para vocês saberem quem é esse grande professor aqui de Curitiba. Ele se formou em Educação Física na antiga Universidade Positivo, né? E aí continuou fazendo pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mas hoje vou falar que, né, ele gosta mais da biomecânica, assim como eu. Especialista em posturologia nessa perspectiva da biomecânica, foi atleta de fisiculturismo na categoria Men's Physique e hoje atende atletas tanto na liga amadora quanto na liga profissional de fisiculturismo, como, por exemplo, que todos vocês conhecem, hoje ele atende eu acho que a atleta mais conhecida do Brasil, Franciele Matos, na categoria Wellness, campeã mundial, enfim, mas como outros alunos também, né, atletas como Vitor Boff, Débora Boff, e também eu conheci, na verdade, o teu trabalho por algumas influencers, né, e vários de vocês devem conhecer também. Ele é treinador, personal trainer da Roberta Zúñiga, Adriana Santana, Kéfera, entre outras pessoas. Cara, só estrelas, já vou começar te perguntando assim, ó, antes de você se apresentar. Como é que é dar aula para essas influencers, assim, porra, pessoas conhecidas, de repente, não sei se elas são muito paradas nas academias, enfim, como é que é dar aula para essas influencers, assim, como, por exemplo, a Zúñiga? Fala pessoal, boa noite. Cara, eu vou falar pra você que é uma puta responsabilidade, É. porque você tá sendo visto de todas as formas, né? Então o pessoal te monitora, te avalia, e assim, você tá dando aula, vem alguém querendo tirar foto com elas, é muito engraçado. Eu já tô acostumado, né? Mas as pessoas às vezes têm um olhar de que tipo, eu vou parar ela no meio do treino, será que ela vai querer tirar foto comigo? E ela tira. Todas elas param, são carinhosas com o público, tá? Sem problema nenhum. Claro que às vezes algumas atletas, por exemplo, na reta final de preparação é um pouco mais complicado. Tá mais Mas, concentrado não, e também, né, toda a preparação deixa a mente meio... não, a pessoa fica totalmente assim, centrada, É, focada, né? né? Então, mas a maioria delas é tranquilo. Mas o que eu vejo mesmo é a responsabilidade do que todo mundo tá te olhando. Então, um Uhum. exemplo agora, como eu tô sendo visto, por exemplo, como treinador da Kéfera e ela tá no auge, assim, do físico dela, um físico muito bom, tá todo mundo olhando. Eu recebi uma mensagem de uma repórter de uma revista, acho que é a revista Vogue, Uhum. alguma coisa assim de São Paulo, né? Veio querer me entrevistar a respeito dos treinos dela. Nunca imaginei que alguém, né, de outra, vamos dizer assim, não é muito da minha área, né? Uma revista aí conhecida mundialmente, Muito muito conhecido. no Uhum. Brasil, né? Mas, enfim. E aí veio fazer entrevista comigo hoje, fiz a entrevista com ela via WhatsApp, né? Daí quando sair a reportagem, até eu vou ficar curioso para ver. Mas assim, abre muitas portas, então essa responsabilidade realmente, ela é muito grande e eu vou falar para você uma coisa, André. No começo, eu fiquei com medo. Ah, sim, né? Treme um pouco, É né? porque, é como você falou, é um holofote que tá ali em cima de você, Isso, né? Tanto pelo treinamento dela, quanto pelo resultado no corpo dessas exato. alunas e atletas, quanto por todo mundo te olhando. Inclusive, se tem um post na rede social ali, também tem alunos, professores, enfim, olhando É. aquilo que você está fazendo e o resultado daquilo. Então, o holofote é grande nesse caso, né? Nossa, eu fiquei com medo no começo, mas eu falei, cara, por que eu tô com medo? Pô, eu estudei para isso, eu estudei para chegar nesse momento, para atender essas Uhum. pessoas, né? Eu preciso mostrar a segurança e o conhecimento para trazer os resultados para elas. Então eu, de certa forma, fiquei com medo no começo, principalmente quando eu assumi os treinos da Franciele Matos. Imagina, a pessoa já era bicampeã mundial da categoria. Só tinham feito 2 campeonatos no mundo, ela ganhou os dois. Aí vai pro terceiro campeonato. Então ela tem o treinador dela, que é o Panaim, né? A gente conversa Uhum. bastante, tem um grupo, ele é o treinador que tá 6 anos com ela, e eu sou o cara que treina ela pessoalmente, o Uhum. treinador presencial dela. Uhum. Que E eu acompanha ela falei, dia a dia. dia a dia. Normalmente é assim que acontece, né? Isso. Os fisiculturistas, os principais fisiculturistas do Brasil, eles têm um acompanhamento vocês consideram então Coach, um né? treinador, um coach, e o treinador efetivamente, que é o cara que acompanha o treinamento. Isso. Fica todo E dia. esses dias eu estava treinando, né, com os meninos aqui, estava treinando com o Odan e com o Danilo, e a gente falou exatamente sobre isso, né? O quanto quando a gente está com outra pessoa treinando ali, uma palavra de incentivo, aquele dá mais duas no final, o quanto Faz você diferença. consegue efetivamente render mais no treinamento quando tem uma outra pessoa ali do teu Ah, lado, né? Então, com tanto para certeza. nós quanto para esses atletas. Às vezes eles não moram perto dos coaches, mas aí precisa de treinadores aí como Isso. você, que é isso que você faz todo o Isso. acompanhamento dela, Exato. incentiva o treinamento, enfim, né? Acompanha, Exato. corrige.
E assim, quando eu entrei na equipe, né? Eu, ela e o Panaim, eu pensei, pô, se ela perder. Você pensa assim já, você pensa no pior. Você não pensa no melhor, se ela Uhum, ganhar. Você uhum, pensa, se ela perder, a culpa vai ser de quê? Do cara que entrou agora. uhum. Entendeu? Então eu pensei, não, cara, eu vou abraçar, vou pegar essa responsabilidade, vou mostrar do que eu sou capaz. E eu fui pra cima. Conversando num trabalho multidisciplinar, óbvio, não fiz isso sozinho. Mas fomos tricampeões mundiais aí da categoria Wellness no Mister Olímpia, né, do ano passado. Inclusive, agora essa sexta-feira ela compete em Ohio. Em Ohio. Então eu já tô bastante ansioso aqui. É mais um infarto aí E pela vai ser, frente. e vai ser campeã Mas, mais uma vez. cara, se Deus É quiser, vai dar isso? tudo certo e a gente vai ser abençoado. Com certeza. Cara, e pensando, já pensando nisso aí, pensando na atleta, já que a gente tá falando da Franciele Matos, pensando em atletas nessa categoria, então a gente sabe que tem alguns músculos também que são bastante requisitados, como por exemplo, glúteo máximo, né? E o famoso glúteo gota, né? Assim, aquele formato. E o da Franciele, ele tem muito esse formato, né? Quando quando alunas convencionais, clientes suas, de repente, que sabem que você acompanha ela e te é, pedem, né? Ah, eu quero fazer um exercício, eu quero ter esse glúteo com esse formato. Quais as orientações, exercícios, o que você fala para uma cliente comum, né? Que está ali com um percentual de gordura de uma mulher Exato. comum, enfim, que de repente já está um pouco treinada, mas que não tem esse nível de condicionamento. O que você fala para uma cliente dessa? Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Uhum, Justamente pelo fato da Fran ter considerado o melhor glúteo do mundo hoje, do fisiculturismo, é o dela, né? Da categoria Wellness. Então, o que que eu faço? Quais são as orientações? A primeira coisa, né? O glúteo gota. A gota, ela só é marcada com baixo percentual de gordura. Então, o condicionamento físico, ele é fundamental para a gota aparecer. Senão, não vai aparecer. É uma questão meio que anatômica, assim, de desenho visual. Mas, quando a gente fala de prescrição de exercícios para as pessoas comuns, a gente sempre começa pela avaliação. Tá? Então, nas pessoas comuns, eu faço avaliação diagnóstica postural, funcional, então de forma estática e de forma dinâmica. Ali eu consigo identificar pequenas alterações estruturais advindas de desequilíbrios musculares ou até mesmo de alterações estruturais na pessoa. uhum, E eu posso mostrar para ela até onde ela pode chegar, qual o formato do glúteo que ela vai ter, se ela conseguir se esforçar, se dedicar ao máximo, e eu faço a seleção de exercícios e ordem a partir dessa avaliação. uhum, Porque hoje, na minha visão, o que eu vejo, não tem como eu selecionar e prescrever um exercício de musculação baseado em percentual de gordura. uhum, Como que eu vou escolher se ela vai fazer, por exemplo, um back squat ou um front squat? Ou ela vai fazer um leg press horizontal ou um leg press 45 graus? Eu vou fazer um búlgaro livre ou vou fazer na máquina para ela? O que é melhor para ela naquele momento? Então, o primeiro passo realmente é fazer essa avaliação diagnóstica postural e funcional, identificar os desequilíbrios, corrigir todo esse padrão para daí sim a gente conseguir avançar no treinamento e fazer o que as atletas fazem, que é uhum. colocar intensidade no treino. Muita intensidade. Muita intensidade no treino. O treino tem que ser intenso, não tem jeito. Você nunca vai ver uma mulher que tem um físico bem expressivo treinando submáximo. Não Essa, dá. nesses atletas principais aí que você atende, né? Quantas vezes na semana eles treinam em média? Geralmente é assim, ó, eles, atletas profissionais, por exemplo, eles vivem disso. Então eles vão treinar o quanto for preciso, tá? Então Uhum, você pega, por exemplo, a Fran, nós treinamos segunda a sexta-feira, mas ela ainda mantém ali os alongamentos, a mobilidade, os cardios no final de semana. Você pega, por exemplo, um bodybuilder, que nem o Vitor Boff, é um cara que é muito grande, um cara que pesa aí 130 quilos, seco, tá? Treina super bem pesado. Então, como é que é a divisão do cara desse? Não treina todo dia. A cada 3 dias ele descansa um. Então ele faz 3 para 1 e vai rodando o ciclo de treino desse cara. Às vezes eu passo 4-2. Então depende. Com ele agora eu passei 3-1. Então a cada 3 treinos descansa um dia. uhum, Nesse dia de descanso ele aproveita para fazer um cardiozinho ou aproveita para dar uma ênfase maior em trabalho de mobilidade e de alongamento. Nas categorias femininas, geralmente elas treinam ali de segunda a sexta-feira 5 vezes na semana, sendo a ênfase maior em membros inferiores. A depender da categoria, ou mais glúteo, ou mais coxa. Você pega uma uhum. wellness, por exemplo, de acordo com os feedbacks da arbitragem que eu tenho recebido, as wellness elas são muito glúteo e muito quadríceps. Pouco posterior, tem que ter o posteriorzinho ali para ter proporção, né? Mas geralmente é assim que eles estão querendo hoje. Você pega uma biquíni, praticamente treinam glúteos. Perna bem pouco. Perna bem fina. Bem fino, quadríceps bem pouco explorado, volume bem baixo para treino de quadríceps. Então a gente explora muito mais glúteo posterior e deixa
um volume bem baixo para quadríceps, no caso dessas Eu mulheres. percebo um ombro deltoide também quase sempre volumoso proporcionalmente ao corpo, até nas atletas biquíni, né? Ele tem um lado também Tem, importante? tem até porque, assim, as biquínis, posam com uma pose de costas, elas têm o cabelo que tampam ali as costas, né? Antigamente Uhum, elas tiravam, tal, mas agora estão uhum. posando com o cabelo nas costas. Então, o que aparece mais? Ombro. E no fisiculturismo, a gente tem principalmente 4 critérios de julgamento: proporção, simetria, condicionamento físico e volume. Cada categoria ela tem um perfil, uma característica. Então você pega uma biquíni, por exemplo, Entre esses 4 pontos, cada ponto desse é mais vantajoso em alguma algum categoria. segmento. É isso, Por de alguma exemplo, parte do corpo. repetindo aí então, simetria, proporção, Condicionamento físico e condicionamento volume físico e muscular. volume muscular. Então, Isso. para algumas, volume, por exemplo, né? Se a gente Isso. pensar na categoria clássica do bodybuilding, O cara tem que ter condicionamento físico. O clássico, além de ter volume, ele tem que ter muito condicionamento físico. condicionamento. É, o Aham. cara, você sabe, assim, você olha no palco, você vê quando o cara tá bem condicionado. Uhum, Coloca um do lado do outro. Instagram é meio complicado. O cara uhum, bota só o lado bom dele. uhum, Mas quando você vê no palco, um do lado do outro, você vê realmente quem fez dieta, quem uhum, tá mais condicionado e quem não errou nos cards do que uhum. o cara ali que provavelmente tem errado, né? Claro que tem outros fatores ali. Mas, por exemplo, você pega o ombro das mulheres. Por que que o ombro é legal treinar em biquíni, é legal treinar em wellness, por exemplo, que são as categorias fitness do fisiculturismo? Justamente pela proporção entre membro superior e inferior. Então, assim, ó, proporção é membro superior e membro inferior. Simetria entre o lado direito e esquerdo, Legal. entendeu? Então, o ombro, ele tem que ficar proporcional ao glúteo e às coxas. E é verdade que o bíceps, o braço tem que ser mais ou menos do tamanho da panturrilha em algumas categorias? Não Não necessariamente. necessariamente? Eu pensei, não, o bíceps tem que ser do Mas tamanho da no panturrilha. bodybuilding os caras têm alguns têm essa crença, assim, sabe? É, Mas, assim, pela questão da proporção. uhum. Pela questão da proporção. Proporção, Mas tem superior com caras, inferior. mas tem caras que têm umas panturrilhas muito grandes, tem cara que tem panturrilha pequena, um braço grande. Então, aquela questão da prioridade muscular. É Uhum. isso que eu quero dizer com relação a esses 4 fatores. Então, por exemplo, o cara tem uma panturrilha com volume pequeno. O cara vai ter que aumentar o treino para a panturrilha do cara. E com um Uhum. quadríceps gigantesco. E muito cortado o quadríceps do cara. Então, aí você vai levando esses pontos em consideração e vai pelo lado da individualidade do cara, assim como a Uhum. mulher também, tá? Uhum. Tem mulher que seca muito rápido em cima, superior, mas o Uhum. inferior demora para secar. Uhum. E aí você vai nessa questão da proporção, tá? Deixa eu ver como é que tá em cima, muito seco. Embaixo precisa secar mais. Vamos focar aqui embaixo, um treino bem mais condicionado, tal. Aí vai de acordo com a estratégia do atleta. Cara, e como é que você começou com atender esses atletas, né? Como é que você começou nesse mundo do fisiculturismo e começou a atender esses atletas? Até porque tem muito personal que gosta dessa linha, gosta de trabalhar com esse perfil, mas às vezes não acerta bem ali, né? Ainda não tem ninguém para treinar com esse perfil. Como é que você começou? Cara, essa é uma pergunta muito legal. Eu comecei assim, eu era bem cru. Saí da faculdade bem cedo, né? Em 2009 eu me formei, né, na UP lá. E aí chegou um amigo meu, um dos meus melhores amigos, o Marco Carvalho. Ele chegou assim e falou assim, do nada o cara chegou em nós e falou assim, cara, eu quero competir no fisiculturismo. E nós, hã? Não sabia nada de fisiculturismo. 2013 isso. Aí ele chegou pra mim, pro meu irmão e pro Bruno, que é um cara que se formou comigo, hoje ele é do CrossFit, dono de um box CrossFit lá em Foz do Iguaçu. E aí a gente falou, cara, não sei nada de fisiculturismo. É aquele esporte da sunga lá, que os caras ficam posando. Daí ele falou, mas eu quero ver qual categoria que eu me encaixo, porque tem categoria e tal. Daí eu falei, não, cara, então vamos estudar, porque eu não sei. Aí fomos estudar um pouquinho de fisiculturismo, entender das categorias, entender como é que funcionava o treino, a dieta, a questão ergogênica e tudo mais. Beleza, vamos preparar o marco. Beleza, vamos avaliar o cara. 22% de gordura. Ele é aquele cara considerado fordo, Uhum, forte e gordo, sabe? Tem uhum, muita força. uhum. É um cara que gostava de beber final de semana, de comer um churrasquinho e tal. Beleza, vamos ver. Aí fizemos uma preparação de 16 semanas com ele. Foram 4 meses. Aqui na época tinha 2 federações apenas aqui no Paraná, né? Que é a NABA WFF e a IFBB. E a FBB, assim, tinha mais nome na época, né? Ah, vamos na FBB então, né? Tal. Aí pegamos o Marco, secamos ele e tal, treinamos e tal, beleza. Aí fomos pra competição. Chegamos na competição estreantes. Tal, os caras que nunca subiram no palco. Categoria que ele foi, Men's Physique. Né? Então, 1,70 m e pouco, foi na categoria Men's Physique. É por altura daí, tá? Não é por peso. Então, a categoria C a dele. Ele tinha mais de 1,73 m por altura. Fomos campeões. Porra, nem eu acreditei. A gente olhou um pro outro e não acredito que a gente ganhou. Nossa, que massa, tal. Aí depois de um mês tinha outra competição, que era o estadual. Aí o Marco falou, ó, vamos pro estadual daqui a um mês. Eu falei, Marco, porra, estreantes a galera nunca subiu. Porra, Paranaense já tem macaco velho ali, já tem uns caras com físico denso, tal.
Daí falava, pô, a gente ganhou, não tem nada a perder. E naquela época, os 6 primeiros se classificavam para o brasileiro. Não, vamos então. Então, mais um mês, fomos competir no estadual. Várias categorias, tal, ganhamos a nossa categoria. Pô, nem nós esperávamos, tal. A gente ganhou a categoria dele. Aí depois que você ganha a sua categoria, você disputa o que nós chamamos de overall. Na Men's Physique tem 4 categorias. A, B, C, D, na época, né? Hoje tem mais. Mas é por altura. E o Marco era da categoria 3, da categoria C. Então ele disputou, a dele ganhou, depois ele foi disputar com o campeão de cada uma. E aí se torna o campeão overall. O overall. Naquela época tinha um cara que era muito bom, que era o Eduardo Valões. E ele era patrocinado pela Optimum, tinha nome, tinha um físico muito bem, um dos melhores pousadores do Brasil na época. E ficou empatado entre ele e o Marco. Daí o juiz pediu para eles começarem a fazer confrontos e tal. E a gente acabou sendo consagrado campeões também. Então, pô, primeiro atleta nosso, o cara ganhou os estreantes. Foi pro estadual, desbancou o favorito e foi campeão. Porra, vamos pro brasileiro. Ganhamos vaga, vamos pro brasileiro. Brasileiro e Ribeirão Preto. Naquela época, como eu falei, só tinha uma federação, então era muito atleta no palco. O Michael subiu com quase 60 atletas no palco. Era tanta gente no palco que você não viu o cara lá. E aí eles iam eliminando em filas de 10. Depois iam eliminando em filas de 6 e foi eliminando. E aí fomos lá, pô, se ficar entre o top 10 já tá bom demais. 60 atletas no palco, pô, top. Campeão brasileiro. Campeão? Campeão brasileiro. Primeira competição, nosso primeiro ano como treinador. Daí lá sim, a gente começou a ficar mais conhecido. Então muitos treinadores vieram falar com a gente. Os caras que nós reconhecemos hoje nas mídias sociais, tudo naquela época estavam começando. Então o Toguro tava lá filmando. A gente apareceu no canal dele na época, ele nem era conhecido nada, ele fazia uns videozinhos com uma câmerazinha. Toguro, Leandro Twin, esses caras tudo lá, né? E aí a gente ganhou e perdemos no overall. O overall foi outro cara que ganhou lá. Na época, acho que foi o Ari Lima, na época do Rio de Janeiro. Ganhamos vaga agora pro circuito mundial. Então a gente foi pra mundial no Canadá, acabou ficando em 4º lugar. Arnold de Ohio, ele acabou ficando em 7º lugar. Enfim, então ali foi as portas. E aí todo mundo começou a olhar pra gente com um olhar diferente. Falou, pô, o que esses caras têm? Que o primeiro ano dos caras, o cara ganhou quase tudo ali e tal. Claro que a gente teve que ter sorte do Marco ter genética, porque isso é muito do esporte, né? O cara tem que ter a genética, senão não vai ser campeão. E aí veio muito Men's Physique atrás de nós. Muito Men's Physique. Até um dia que chegaram pra mim e falaram, Augusto, por que você não sobe? Você tem um porte legal, por que você não sobe? Eu falei, vou subir então. Aí me preparei, fiquei 5 anos competindo, não tive uma carreira igual a do Marco. O Marco depois foi campeão do Arnold, campeão de um monte de coisa. Mas consegui alguns títulos, tá? Consegui alguns títulozinhos, fiquei 5 anos ali, fui campeão estadual, vice-campeão sul-brasileiro, enfim. Teve uns títulozinhos bacana também. Mas eu preferi seguir para a área profissional. Daí, quando eu segui para a profissional, naquela época a gente começou a treinar muita gente. E aí, cara, um dos grandes feitos nosso, eu e meu irmão, principalmente o meu irmão, olhamos uma mulher na academia assim, tem perfil. Biquíni. Vamos intimar. Chegamos nela, você quer competir no fisiculturismo? Não, não quero ficar musculosa. Calma, não precisa. Você seria uma categoria biquíni. É assim, assim. Tem que tomar hormônio? Não. Porque nós estamos olhando, você tem genética já. Então, eu acredito que se só você fizer uma dietinha para secar e treinar do jeito que a gente falar, você vai se dar bem. Resultado: campeão estreantes, campeão paranaense, vice-campeã brasileira. Aí ela foi, na época, o Rafael Brandão Classic, foi overall lá. E no 5º campeonato dela foi o Arnold Classic, foi em São Paulo, o Brasil, South America. Campeão overall e virou atleta profissional. Caramba. Ou seja, pegamos ela do zero. Quem era? Era a Jéssica Brum, ela era atleta, acho que ela é ainda patrocinada pela Integral Médica. Hoje não tá mais com a gente, mas é a grande amiga, tal, ela e o marido dela, tal. Mas pegamos do zero, tá? Fizemos um trabalho com ela e levamos ela do zero até o foram Procard. olheiros ali, inclusive, na academia, né? Esse eu acho que é o feeling do treinador. O cara olhar e saber que a pessoa tem um potencial para aquilo, sabe? Então ali também as mulheres começaram a olhar pra gente com outros olhos. Falaram, pô, os caras pegaram a mulher do zero, transformaram ela numa pró. Existem, acho que, sei lá, 10 atletas brasileiras biquíni pro, por exemplo. E na época ela foi a 5ª a se profissionalizar. E aí veio tudo, aí abriu as portas, né, cara? Aí tudo que foi vindo, a gente foi estudando as categorias e fomos trabalhando, e a gente trabalhou com quase todas as categorias de fisiculturismo e fomos, assim, multicampeões. Bastante título nas costas nós temos. E as influencers, assim, a Zúñiga, por exemplo, ela nunca competiu, né, eu acho, ou já? A Zúñiga já competiu. Muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, ela era o wellness. Conseguiu alguns títulos legais também, tá? Ela foi... Eu sempre conheci ela como influenciadora, então não ela, lembro de ter visto fotos. Ela competiu sim. Vou até colocar no Google, você vê que ela é bem diferente. E aí ela competiu, ganhou alguns títulos lá, tudo. Acho que ela parou mesmo de competir quando ela se tornou mãe, se eu não me engano, assim, sabe? Quis construir uma família e tal, dela tem muito esse lado mãe, materno. Então ela só não volta a competir justamente pela questão familiar. Hoje ela atende muito mais a questão familiar do que para atleta. Mas ela vive, treina
e come como atleta. Como atleta. Por isso que ela se mantém com aquele físico o ano inteiro. E é patrocinada também, enfim, Patrocinada, sim, e ela tem um retorno muito bom. Ela vende muito bem assim também, E sabe? foi com ela, a partir do teu atendimento com ela que você também conheceu a Adriana Santana, que é super conhecida Isso. também, aqueles que ou não sabem quem é, foi uma ex-participante do Big Brother, que Isso. casou até com outro Big Brother, né? Rodrigo. E Rodrigo, isso, exatamente. Hoje ela mora em Orlando, você falou. Como é que você faz o atendimento dela? Então, só voltando ali na rua, a rua pra mim foi a porta, assim, né, dos influencers, né? Porque ela tem contato com muita gente e o pessoal começou a olhar o meu trabalho através dela, que ela posta todo dia lá. E ali muita gente entrou em contato comigo e tal. Daí, quando ela foi para os Estados Unidos treinar lá, passar uma temporada, um tempo lá, ela é muito amigo da Adriana, e aí a Adriana conversou com ela, conversou, tá, pô, se vier para um personal, tem meu personal que ele é muito bom, tal. Se quiser, eu passo o contato dele e tal. Isso foi ano passado. Beleza. Aí esse ano a Adriana entrou em contato comigo, falou, ô, Garão, eu queria saber sua disponibilidade aí pra gente poder treinar e tal. Eu falei, olha, você tá nos Estados Unidos, né? Ela falou, todo. Eu falei, tá, e como seria? Porque eu não tinha essa experiência de trabalhar pelo celular. Daí ela falou, não, então, olha, eu fazia personal antigamente, eu levo o tripé, meu treino na academia do prédio aqui, do prédio do condomínio, que é casas lá. Pô, aparelhagem top, tudo Matrix, assim, topzinho pra caramba. Daí eu falei, a hora que ela filmou essa academia, eu falei, cara, ela vai fazer um puta treino aí. Não, vamos treinar sim. Daí ela leva o tripé dela, a gente faz uma videochamada e fica, faz um mês mais ou menos aí. É quase um mês que a gente começou juntos. E aí eu falei, bom, vou mostrar meu trabalho, vou conversar com ela e tal. E a gente fez uma conversa breve e começamos, cara, de lá pra cá, a gente começou a treinar esse ano. E, pô, ela treina muito bem também. Ela acho que ficou muito tempo treinando com o E personal, né? ela Então, ela usa tem fone de ouvido. fone de ouvido. Então, cara, eu acho isso sensacional. Eu já fiz atendimento assim também, porque quando você coloca o celular longe, né, você não consegue ouvir muito bem o celular, mas você coloca um fone de ouvido, um celular lá onde você quer, Isso. porque muitas vezes, dependendo do exercício, você quer mais visualizar lateralmente, costas, enfim, depende do exercício. Isso. Coloca o celular num tripé, cara, um tripézinho bom, assim, só você encostando ele em qualquer lugar, você já fica numa boa posição. Eu vou falar pra você que eu Coloca gostei. numa câmera até, se conseguir naquela câmera que amplia um pouco a imagem, e como você fala no teu celular perto, ela ouve, né, tá com fone É, o de fone ouvido, dela é é aquele grandão, né? perfeito. Assim, que fica... Então, perfeito. Você fala ali, cara, se precisa corrigir costas, Isso. E aí o legal disso é que você precisa ser especialista em comando verbal, né? Isso. Então é assim, ó, leva seu cotovelo um pouco mais em direção à sua cintura. Isso. Imagina as suas escápulas entrando no bolso de trás da calça de trás, né? Então aquela intenção de depressão escapular. Aham. Olha, o seu ombro não é brinco, então tira o ombro de perto da orelha para ela dar uma afastada. Olha para frente, a cabeça está desalinhada, então a gente começa, né, ou leva o quadril em direção à parede de trás, se o cara está começando a fazer um terra com o joelho, né, dominante de Sim. joelho, o joelho às vezes está se deslocando antes do que o quadril, não, leva o quadril para encostar lá na parede de trás. Então você começa a ter comandos verbais que são excelentes, assim, né, para todo tipo de aprendizado. Você Né? desenvolve isso, na E verdade, né? Como eu desenvolve. falei, foi uma experiência nova pra mim, tá sendo uma experiência nova pra mim. E eu tô desenvolvendo muito isso e, pô, tô achando uma experiência super legal, porque eu sou formado, sei lá, há 15 anos já e nunca tinha atendido dessa forma. Só na pandemia a gente teve que trabalhar assim, mas aluna mesmo, pô, achei sensacional. Mas é uma puta estrutura que ela tem, então a gente consegue fazer uns treinos bem legais, né? Legais, né? Com estrutura, e como você falou, com essa facilidade de colocar o celular, você resolve. Ah, e tem ninguém lá na academia, né? Então, Olha, e vou aproveitar que você está falando isso aí, pegar essa tua experiência toda, tanto no online, no presencial, com atletas, não atletas também, a gente falou muito de atletas aqui, mas também estamos falando aqui de influenciadores que não são necessariamente atletas, alguns treinam como atletas, alguns nem tanto, mas aproveitar aqui e chamar os notáveis que estão nos assistindo. O professor Carlos Augusto Garon, ele é um dos nossos professores da nossa nova turma, da nossa nova pós-graduação, que é a pós-graduação em bodybuilding, tá aqui até inclusive na tela, bodybuilding e estética corporal, e ele, tanto ele quanto outros professores que aqui estão, inclusive, né, o professor Bruno Magalhães, o professor Walter Krause, são professores que estão dentro desse... professor Belmiro de Salles está nessa pós-graduação, enfim, é um corpo docente assim excelente. Eu quero fazer um convite para todos vocês, em algum lugar nessa tela ou no link da descrição do vídeo, ou QR Code, enfim, vai ter alguma informação para você conhecer essa pós-graduação. Se você é profissional de educação física, quer se especializar nessa linha com os melhores treinadores do Brasil, assim como o professor Garon está aqui, o professor Walter Krause, enfim, treinam dezenas de atletas. Fica o meu convite a todos vocês. Conheça mais, conheça sobre essa pós-graduação que está mudando o cenário
do bodybuilding, dessa especialidade em bodybuilding no Brasil. E além disso, traz também consigo essa pós-graduação. A gente está mudando esse formato de pós, onde é uma pós-graduação que ela já é prática, claro, ela tem muita teoria baseado nos estudos mais atuais, tem prática, mas mais do que isso, a gente está colocando uma periodização para o aluno ser também um bodybuilder. Ótimo. Então é assim, ó, você entra na pós-graduação, você vai receber uma periodização para você treinar como um bodybuilder. E cada aula, a aula de hoje foi treino de dorsais. O teu objetivo é que na segunda-feira, terça, quarta, ali quando você for treinar dorsais, você utilize os métodos e as técnicas utilizadas na aula. Então você vai, dentro de uma periodização, aqueles que querem, por exemplo, competir, podem competir com essa periodização que será feita pelo professor Walter Krause. Os alunos eles vão aplicar em si, vão ter muita prática na aula e vão ter também muita base científica. E a gente está fazendo isso para que os alunos, né, uma inovação sem dúvida. Então fica aqui o meu convite a todos vocês conhecerem o trabalho desses professores, ótimos professores que aqui estão e que serão professores da nossa pós. Então conheça mais, clica aí e faça parte desse time de notáveis especialistas em bodybuilding. Bom, continuando aqui, Garon, você falou dessa tua experiência, né, com Men's Physique, com atletas, enfim. Quando a gente, tanto com os outros professores que também já vieram aqui e nós conversamos no podcast, eu pergunto para eles sobre métodos de treino, porque muitas vezes as pessoas acham até, o leigo acredita que, e o profissional que ainda de repente não tá bem formado, ainda não teve essas informações, ele acha que atletas, assim, de alto nível, eles só fazem métodos diferentes. Né? Então, assim, o segredo está nos métodos. Então, se eu fizer um 3-7, uma superset com alguma coisa, cara, enfim, independente do método, né? São vários métodos, mas tem métodos aí um pouco mais avançados, métodos nem tão avançados assim, mas eles acreditam muitas vezes que esses atletas fazem isso. Como é que fica a tua orientação e a tua periodização em relação até métodos de treino, pensando assim mais num microciclo ali, o que você está fazendo no treino de hoje com esses alunos? Quantos métodos você usa? É sempre muito diferente? Conta um pouco do básico, né? A gente quer saber assim, a realidade do dia a dia, porque às vezes lá no Instagram o atleta pode postar um exercício diferente que ele está fazendo, um método diferente que ele está fazendo um cluster set por algum motivo, enfim, mas nem sempre ele faz aquilo. Então eu queria saber de você que está treinando esses atletas, inclusive, né, a gente já falou, Franciele Matos, uma das mais conhecidas atletas do Brasil. Qual é esse passo a passo, esse dia a dia, a realidade que está ali por trás do treinamento desses grandes atletas? Eu acho que esse é o grande segredo que todo mundo gostaria de saber, como que eu faço, como que eu periodizo isso. E a palavra-chave está em contextualizar e planificar a questão da estratégia, tá? Legal. Então, assim, o pessoal vê muita coisa legal que a gente coloca na internet porque é uma coisa que realmente atrai, né? Então, às vezes a gente coloca um métodozinho que é a cereja do bolo, tá? Então, a gente coloca um método que chama mais atenção, que é legal ver a pessoa executando, que vai repercutir de uma forma positiva para todo mundo, mas não necessariamente a gente faz aquilo sempre, tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Então, assim, vamos pegar como exemplo a Franciele Matos. Se vocês já acompanharam meus vídeos com ela, vocês vão perceber que ela faz o básico bem feito. Então, uma pessoa que ela tem um histórico de base, e a maioria do nosso treino, a maior composição do volume do nosso treino é básico. Fala aí, a base. Então, a base bem feita. A base, eu vou falar para você o seguinte, ó, o treino dela basicamente se resume a trabalho com grande amplitude, com grande carga e com cadência. Essas três variações, variáveis do treinamento, são a chave ali do treino dela. Então, nós temos muita carga, muita amplitude e a cadência. Isso aqui é o que ela faz. Augusto, qual que é a base dela? Pegando essas três variáveis, nós colocamos exercícios básicos da musculação, como as variações de agachamento principalmente, tá? As variações de levantamento, então, seja terra, seja stiff, os agachamento, afundo, bugro, recuo, avanço, tudo isso ela trabalha com carga. Pra você ter uma ideia, ela faz, são poucas pessoas que eu conheço, tá? Ela já chegou a levantar quase 3 vezes o próprio peso corporal no agachamento, alcançando uma amplitude de movimento de aproximadamente 120 graus de flexão de joelho. No Smith. No agachamento profundo. No agachamento profundo. Ela só faz profundo, mas assim, deu 2,95 a força relativa dela.
Então, uma pessoa ali que tá pesando 60 quilos, se levantar ali 80 de cada lado na barra, mais a barra que tem 20 quilos, é uma coisa muito expressiva, assim, tá? Para alcançar ali 6 repetições. Foi o máximo que nós fizemos. Mas da onde veio essa força toda? Nesse trabalho de base que nós fizemos. Então, o nosso treino, 80% dele vem da base. Exercícios básicos, com grande amplitude, com cadência, né? E com bastante carga externa, mas a gente reserva ali uns 20% para colocar os métodos de treino, tá? Então, quando a gente vai do meio para o final, sim, a gente começa a colocar alguns métodos de treino ali que tem uma ênfase maior, digamos, numa intensidade de esforço, não muito de carga, que já foi trabalhado no início do treino. Então, aí sim a gente coloca um biset, um triset, um método 3-7. A gente trabalha bastante a questão de isometria intra-set, que é as pausas, né, com pico. A gente trabalha bastante. E isso eu levo assim como uma estrutura que eu posso aplicar para qualquer um. Então a gente começa a sessão de treino com trabalhos preparatórios, mobilidade, alongamento. Depois a gente parte para exercícios de aquecimento, warm-up, que são as ativações que são compostas ali por exercícios isolados, submáximos, com o intuito de direcionar o estímulo para o músculo alvo do dia que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai para os exercícios integrativos, que são exercícios multiarticulares, são os básicos de força propriamente dito. Tá? Passou disso, de força, aí sim a gente vem para os métodos de treino para o final. Basicamente é assim que a gente trabalha. Tem métodos de treino que eu aplico no começo. Piramidal, cluster set, que são métodos ali para você aumentar bem o peso. No início do treino eu gosto de utilizar bastante. Eu gosto também. Eu gosto de utilizar cluster set no início. Depende um pouco da visão, né? Porque se você fadiga muito esses músculos logo no início, você quebra quase todo o restante do treino, né? Mas algumas séries, poucas séries de cluster set ali, eu também gosto, porque assim, como a carga também, normalmente eu faço um cluster set com carga alta, bem alta, como você falou, e acredito que é essa linha que você segue também, eu gosto de estar descansado, né? Pensando em segurança articular, cara, já que eu vou aumentar bastante a carga, eu vou fazer quando eu estou descansado para proteger todas as articulações, desde as mais envolvidas até as outras que praticamente estão estabilizando o movimento, mas estou descansado para fazer aquilo. É como se, por exemplo, vou fazer, por mais que eu vá fazer uma remada baixa no cluster set, eu posso, se eu tiver trabalhado, por exemplo, agachamento e fadiguei minha lombar, a minha lombar ela vai estar levemente prejudicada para sustentar o cabo numa remada baixa, então sem apoio, né? Pensando em cabo. Então eu acabo preferindo utilizar no início do treinamento. Acho que isso é top. Eu vou nessa linha e eu digo mais ainda. Eu costumo prescrever até para iniciante cluster set. Porque o iniciante ele vai desenvolver nas primeiras semanas uma adaptação neural, principalmente a força muscular. Por isso que eles ficam aumentando o peso semanalmente, né? O cara fez com já aumenta. Então muito rápido isso acontece. Então assim, o cluster set tem o intuito da gente trabalhar com uma carga elevada, preservar a técnica de movimento e evitar a falha muscular. É tudo que o iniciante quer. Você não vai levar o iniciante até a falha. Você não vai fazer o cara perder a técnica de movimento. Então eu gosto de trabalhar com eles nesse início justamente por conta desses fatores. Preservar a técnica e evitar a falha muscular, trabalhando a força ao mesmo tempo. Então para alguns exercícios para iniciante, tanto o piramidal, até mesmo o cluster set eu utilizo. Legal. Cara, quantos alunos você tem hoje? Nossa, eu reduzi muito. Tive que reduzir muito meus alunos de personal. Deixa eu até contar aqui, deve ter uns... Eu acho que agora, cara, uns 8 a 10 no máximo. Eu já cheguei a ter uns 24 alunos ao mesmo tempo. Eu dava mais ou menos, olha esse número que eu vou dar para você, eu já calculei. Eu dava 60 aulas por semana. Já cheguei a dar. Uma média de 12 a 14 aulas por dia. Assim, mais ou menos. Meu Deus. E naquela época, né, eu não era tão conhecido, mas é assim. Você sabe como eu chamo isso? Eu chamo isso aí de agenda monociclo. Isso. Sabe o que é? Sabe o monociclo? Você já andou de monociclo? Já. Cara, eu achei muito difícil no dia que eu andei assim. É difícil pra caramba, equilíbrio, aí você fica descoordenado. E aí dá uma pedalada pra frente e dá uma pedalada pra trás, não é? Isso. Cara, é agenda monociclo. Agenda monociclo é, você acerta uma coisa, cara, e logo na sequência você já dá um passo pra trás. Do tipo assim, eu coloquei 2 alunos aqui, mas logo daqui a pouco um aluno desmarca, aí você pega, dá um passo para trás, já começa a treinar, então oba, já que ele desmarcou, eu vou treinar, e você fica nesse vai para frente, vai para trás o dia inteiro, né? Eu falo que a agenda do personal hoje, ela tem que ser uma agenda triciclo, porque o triciclo você tá parado e ele tá te sustentando, você tá com o pé fora do chão e ele tá te sustentando. Então, se você começar a andar, você só anda para frente. Se você quiser ir para trás, você vai. Mas não, eu vou em direção, organizando a agenda. Eu gosto de ter uma agenda cheia
mas não lotada. Essa que é a diferença. Quando você É, tem 24 alunos e dá 12, 13 produtivo. aulas por dia, cara, a loucura é que você come a hora que dá, Não combinado. treina quando o aluno falta, né, na monociclo ali, dá um passo para trás, uma pedalada para frente, outra para trás. Come mal, vai no mercado, come coisas mais fáceis, né? Você acaba Tudo que é prático, né? optando por coisas mais fáceis. Tudo Dorme que é prático. mal, né? Muito mal. Na Mas ao verdade, mesmo tempo não é uma, cara, não é uma crítica eu pegar e chegar e falar pro personal que ele não pode fazer isso, porque normalmente os bons profissionais passaram por isso. Eu isso é também uma fase. passei, é uma É uma fase. fase. Só que é uma fase que você tem que tomar um cuidado, porque eu conheço hoje personal trainers que estão com 55 anos, 50 anos e estão nessa fase há Ah, não. 20 anos. Daí, Então é uma fase. E se você continuar sempre com esse formato de, cara, valor baixo, né, para você continuar com essa agenda cheia e começa a ter o padrão de vida dessa agenda cheia, você nunca consegue reduzir ou fazer exato. ou investir o seu tempo em outra coisa, em outro business, sei lá, nas redes sociais para aqueles que querem migrar para online. Então, cara, é quase um tiro no pé. É. Eu reduzi muito devido à necessidade. Ó, eu parei de competir em 2018. E eu dormia 4 horas por noite. Porque eu Uhum. tinha minha vida de atleta e tinha minha vida de personal, que me sustentava a vida de atleta, né? Porque atleta amador, assim, investe muito dinheiro no esporte. E a gente tira de onde a gente não tem. E aí eu vi a necessidade de descansar mais. Eu vi que o meu físico, eu ganhei o último campeonato, o meu, né? Fiquei em segundo no overall, mas ganhei a minha categoria. E eu falei, cara, eu acho que eu vou descansar. Eu cheguei num estado que eu vi que meu físico não estava evoluindo mais. Eu falei, vou descansar. E aí eu parei. Eu parei, daí eu comecei a raciocinar e até lá eu tinha feito um nome já, né? E aí eu comecei a treinar o pessoal, tá, comecei a ficar mais conhecido, tal. E hoje o pessoal que me procura não me procura mais por preço, e sim pelo valor de quem eu sou. Ah, o Garon, tal, não, ô, quanto que você cobra, tal, ou não, eu quero fechar personal com você. Então assim, eles não vêm atrás de mim pelo preço mais, eles vêm atrás por quem eu sou. Então isso é uma coisa muito legal, a diferença assim, entre valor e preço. E, cara, o valor que você ganha hoje está perto daquele valor de 24 alunos. Você falou que hoje você atende 8 a 10 Ah, alunos, não, dá bem mais. hoje você ganha Bem mais. mais. É exatamente isso que eu falo, Bem cara. mais. É a gente entender o valor que você agrega para as pessoas do valor daquele valor mais baixo atendendo um monte de aluno. Eu, quando decidi que eu também queria ganhar o dobro do valor que eu cobrava e para diminuir pela metade os meus alunos, eu falei, cara, eu quero ter mais tempo. Então eu preciso ganhar o dobro, obviamente, e Sim, para eu sim, conviver, né, para eu manter o meu padrão de vida. Eu decidi fazer isso e entendi que eu teria que acrescentar muito mais valor para aquele sim. treinamento. Com o tempo que eu ganhei, eu comecei a ter cuidado de até às vezes conseguir acompanhar o aluno no escritório dele. Eu já fui em escritório de aluno para corrigir a postura dele sentado, porque ele estava reclamando de dor no De ombro, dor. dor cervical. E eu falei: como é que está o seu computador? Está bem posicionado? Sua cadeira, o braço da cadeira, a mesa, a altura da mesa. E aí ele falava: não, eu já resolvi isso. E eu percebia que não. Aí eu falava, cara, então eu vou passar lá agora. Aí então você acaba tendo tempo de fazer outras coisas que agregam um valor para o seu Isso. aluno. Já acompanhei aluna em consulta médica, né? Então, teve estava com dor na sola do pé, algum tipo de fascite plantar e associado a alguma outra patologia. Enfim, e aí a gente foi no médico juntos. Então, cara, o aluno dá um valor muito grande para isso, né? E aí você agrega valor no seu atendimento. Isso que eu falo, no seu trabalho. Então eu demorei muito a perceber isso, tá? Não foi assim, tipo, foi um processo. Não falei, foi uma fase, mas foi um processo e foi necessário. Eu, como personal trainer, eu gosto. Vou falar pra Uhum. você que eu ainda quero reduzir pra 5. Uhum. Deixar assim, mas eu não quero perder o contato porque realmente eu gosto, tá? Mas eu quero reduzir pra 5 porque tem bastante projeto aí pela frente e eu quero me Uhum. dedicar mais a esses E projetos. quais são esses projetos? Fala aí um Ah, pouco pra tem gente. bastante. Eu tô com bastante curso que eu vou ministrar esse ano. Até metade do ano, por exemplo, a agenda tá complicada de curso. Uhum. Finais de semana, assim, tal. Graças a Deus, todo lugar do Brasil. Inclusive, dia 23 de março, Dia 16 de março. 16 de Dia março, a gente 16 está de junto aqui março em vai ser Curitiba. aqui em Curitiba, no dia do meu Eu, aniversário, você, meu inclusive, tá? aniversário. Ah, é? No dia do Então, meu aniversário. vou Até levar um quando, bolo. quando me chamaram lá, eu falei assim, porra, mas bem no dia do meu aniversário? É o presente de Ela aniversário. falou bem assim, vai ser presentão pra você. Então eu falei, não, fechou, eu topo, vai. Aí eu topei com ela. Esse vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Nossa, pra mim vai ser sensacional. E aí eu tenho agenda fechada de até junho, mais ou menos, de curso aí pelo Brasil inteiro, Paraíba, Ceará, enfim, tem um monte de coisa pra acontecer. E eu tô com projetos também, porque eu tenho uma empresa de consultoria online, né, para pessoas ali que chama Coach Team.
Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo lá, mas eu sou responsável pelos treinos. Então, eu sou o cara que monta tudo lá. Uhum. E graças a Deus tá desleixando e tal. E eu tenho um projeto ainda mais pra frente com ela, com a Coach Team de consultoria, que eu atendo pessoas normais ali, não trabalho com atletas lá. Uhum. Atletas realmente daí é outro tipo de trabalho, mas lá para todas Os as pessoas atletas são comuns. anormais, né? Não é que são normais, eles precisam de uma dedicação maior ali. Atendo O negócio pessoas normais e pessoas anormais comuns, eu vamos não. falar assim, né? Pessoas comuns um jeito, mas Não, daí atletas normalmente eles têm alguma coisa, não, tá, não tem, tá faltando alguma não, coisa para ali os caras não normalidade são ali. não, eles não são normal. Então ali eu Uhum. trabalho em conjunto com outro profissional, que é o João Ferrão, que é o cara que tá comigo hoje, que é o cara da dieta, da estratégia da dieta, eu sou o cara do treino, né? Nutricionista. E ele é o cara que, tipo assim, um cara muito inteligente. Mas assim, inteligente de um nível que foi o cara que eu escolhi para trabalhar comigo, porque eu conheço muita gente e admiro todos eles. Mas o João, ele, pô, me conquistou ali, né? O intelecto do cara nesse assunto, para mim, é uma coisa fora da realidade. Então eu falei, já que eu vou vincular o meu nome a alguém, eu preciso de alguém que seja muito bom nessa Uhum. área, que entenda realmente de fato o que tá fazendo. Porque com atleta a gente. Com nenhuma pessoa, na verdade, a gente brinca, né? Mas a gente tem que ter um cuidado realmente mais assertivo, porque campeonato, atleta não é saúde, né? É performance. Sim, pensa em performance, Performance. né? Eu desenhei nesse último curso que eu dei, eu tava em Ribeirão Preto esse final de semana, e eu desenhei, né? Pensa num triângulo, aquele que tá me ouvindo de repente aí por Spotify e tal. Desenhei um triângulo e em cada ponta desse triângulo eu coloquei, né? Ou saúde, que tá relacionada realmente a uma saúde física, algum tipo de dor, desconforto que essa pessoa tem, eu quero melhorar. Numa outra ponta, uma questão mais estética, e na outra ponta desse triângulo, performance. Né? Então, é claro que a estética também tem performance, mas eu pensei nessa performance mais relacionada a uma performance esportiva, Sim. né? Uma potência maior, uma força maior, enfim, mais relacionada a esportes que envolvam capacidades físicas de potência, força, enfim, velocidade, agilidade. Então, quanto você escolhe, né? Você escolhe. Se você busca mais saúde e pensa nesse triângulo, como agora eu puxando uma bolinha dentro desse triângulo, quanto mais perto eu vou vindo para a saúde, mais eu me distancio dessa parte muito Isso. estética e muito performance. Isso. Por quê? Se eu quero ir para muita parte estética, por exemplo, eu vou ter que treinar numa intensidade que muitas vezes eu acabo me afastando um pouco, mas é um pouco, né? Não que a gente, não significa que você ser sedentário você é melhor então do que você cuidar da sua parte estética ou treinar para ser quase um atleta esteticamente falando. Não, mas quando você vai puxando então essa bolinha dentro desse triângulo para a linha da Da estética, você estética. sai um pouco dessa saúde, Sai. assim como quando você vai um pouco para performance, tem vários esportes que se você for olhar esteticamente a pessoa, ela é horrível esteticamente, né? Porque é um esporte, porque você está ali focado no E outra esporte em coisa. si, exatamente, né? Digamos, a proporção, a simetria não existe, né? Em esportes até, por exemplo, um tênis, o braço direito se o cara joga com o braço direito, o tenista, obviamente, a proporção é muito diferente, ou Sim. melhor, a simetria nesse caso Diferente, totalmente. é diferente. Então a gente acaba puxando para cada um dos lados e a gente acaba afastando. Puxou para performance, cara, se afasta um pouco da saúde ali também, né? Chega e o ideal é você ir buscando esse meio termo. O ideal é você começar a puxar essa bolinha, mas lembrando que os outros pontos também precisam estar envolvidos no Envolvidos. treinamento, né? Se eu puxei um pouco para estética, mas não vai lá na ponta da estética. Lá na ponta da estética estão os atletas bodybuilders, claro. Nesse caso, ganham dinheiro, essa é a vida deles. Aí eles estão lá na ponta. Mas para um aluno convencional, você puxa um pouco, mas não esquece que tem ali essa parte mais também de Sim. performance, essa parte mais de saúde, que precisa ser considerado também. Isso é um triângulo que eu falei ali, um triângulo Muito de bom. um Você me método. fez até eu refletir aqui uma coisa, como eu falei que eu gosto muito da parte da posturologia, né? Dá uma perspectiva da mecânica, da biomecânica, mas eu também fiz aquele curso da neurociência aplicada ao movimento humano. Uhum. Então, quando eu fui estudar essa parte da biomecânica e da mecânica com relação à postura e tal, aí eu via que a pessoa tinha algumas alterações, né, posturais que atrapalhavam a técnica de movimento, o padrão de movimento daquele aluno. E isso, no longo prazo, cronicamente, junto com outros fatores, poderia levar a um caso de lesão. Né? A gente sabe que a lesão é multifatorial, mas poderia levar ali a um quadro de lesão. E eu percebia que a outra pessoa tinha o mesmo problema e não tinha lesão. E já fazia 30 anos que a pessoa fazia daquela forma, era daquele jeito e nunca teve uma lesão. Aí até esporte, o atleta, lá esqueci o nome do atleta agora, mas o recordista mundial dos 10 mil metros, pô, o cara tem uma alteração na pisada absurda. O cara praticamente ele pisa pronado, né? Pisada para dentro. Basicamente ele pisa ele corre
com o maléolo medial no chão, ele corre assim, velho. Você pega as fotos dele, e aí chega um cara desse pra você, e você estudou ali o básico da posturologia, e você fala assim, causa e efeito. O cara tem uma pronação do pé, tem alteração no joelho, no quadril, na coluna. Ah, vou corrigir esse pé, vou deixar ele menos pronado. E aí, se ele... E o tempo dele diminuir na corrida, o que você faz daí? Você influenciou de forma negativa no esporte dele. Vale a pena mexer na postura desse cara? Você pega lutador que tem a postura Pensando em defensiva, performance, né? não tem como. Você pega um... Tem uma É uma figura, adaptação, né? tem uma figura clássica da coluna do Usain Bolt também Isso. com Aham. curvaturas, né? Com uma Exato. cifose, Exato. perdão, não era uma cifose não, é uma escoliose. Escoliose. Exatamente. Então você vai mexer? Você vai correr o risco de tirar o título do cara, fazer piorar a performance dele? Não vai. Então o corpo dele já se adaptou. Eu queria estudar, por exemplo, como é que ocorreu essa adaptação. Que tipo de reflexo neural que aconteceu ali, né, em relação ao gesto que ele faz, que fez ele ser o melhor do mundo. E aí eu fui para esse lado um pouquinho para entender um pouquinho essa história que não dá para você mexer toda hora no cara. Ah, o cara é assim. Eu vou corrigir para ele ficar assim. Será? Eu tenho um cara que joga golfe. E o cara joga assim, né? Eles jogam assim. Então o cara ele é assim. E se eu mexer, eu vou influenciar na potência da tacada desse cara? Então Exato. fica a reflexão Fica a aí. reflexão. Fica a reflexão. Ainda mais eu vejo que, claro, né? Essa é uma reflexão muito boa pra gente fazer quando o cara é atleta, né? Isso. Porque se não é atleta, é aquele negócio, né? É, tem gente que chega pra mim também falando assim, professor, se num joelho muito valgo, né? Aqueles membros inferiores em X, eu vou buscar essa correção? Bom, primeiro, que a correção total você não vai conseguir, né? Normalmente um problema ósseo, a não ser que seja aí algum tipo de contratura muscular que tá trazendo esse fêmur em rotação medial e fazendo esse aspecto de X. Mas normalmente tem uma estrutura óssea envolvida, principalmente no colo do fêmur, a inclinação do colo do fêmur. Eu vou corrigir isso? Olha, como essa pessoa não está buscando, se for uma questão esportiva, como você falou, eu penso duas vezes em mexer naquilo, Mexer. né? Mas se é uma pessoa convencional, um aluno convencional que está buscando saúde, eu busco trazer um pouco para o que nós consideramos a normalidade, Isso, porque esse fisiológico. alinhamento mecânico ele fica um pouco mais, na teoria, um pouco mais saudável, mas a gente nunca sabe qual vai ser o resultado disso também. Como a gente também não sabe qual vai ser o resultado se mantiver aquele joelho, aquela postura Exato. daquele jeito. Então, já que as posturas um pouco mais neutras, elas normalmente são mais São associadas a menor risco de lesão. ao menor risco de lesão, a mais saúde, né? O que eu faço então, cara? Deixa eu trazer um pouco, mas é assim, se tá em X, eu vou reduzir um pouco esse X. Agora, não acredita que você vai ter agora dois Is, né? Agora nessa perna que ele não vai voltar a ser Cara, assim. e isso tanto para as pessoas comuns, tanto para atletas, porque a gente usa o termo hoje hipertrofia postural, né? Que nada mais é do que você realinhar o cara para deixar mais proporcional e mais simétrico também, né? Que nem eu falei na categoria do fisiculturismo, isso é muito importante. E para pessoas comuns, realmente a pessoa se sente mais confortável, mais bonita. Tem aluna minha que vai colocar um vestido ou uma regata, ela fica notando na escoliose que ela tem, e fala, não gosto de tirar foto assim. Porque eu sou torta e não sei o que, não sei o que lá. Então, trazer ela mais perto do que a gente considera fisiologicamente normal talvez ali o objetivo que ela queira, mas ela não sabe. Eu sempre falo assim que os nossos alunos querem duas coisas. Uma, ele vai te falar, que é resultado. Pô, todo mundo treina para ter resultado. A segunda coisa, eles não vão te falar, mas eles também querem, que é não se machucar, porque ninguém treina para se machucar. Então, eles querem resultados, mas também não querem se machucar. Então, a gente tem que contextualizar cada aluno para ver o que é melhor para ele naquele momento. Ponto. Vou mexer ou não vou mexer? O valgo, dá o exemplo do valgo. O valgo estrutural, o joelho em X, tem o valgo funcional, que é desequilíbrio muscular, né? Pode ser por vários fatores. E isso vai influenciar várias coisas, aspecto do glúteo, influência na dor no joelho, na pisada, pode vir do quadril, pode vir do tornozelo. Então tem bastante coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de arrumar. Ou até mesmo é falta de controle motor, né? Você fala pro cara, agacha com o pé para lá. Vai ficar bonitinho. O cara já corrige o valgo do cara. O problema que eu vejo que é o seguinte, na linha da biomecânica, o valgo é um problema. A longo prazo pode trazer prejuízo sério para o joelho. Na linha da neurociência, nada mais é do que uma estratégia. É uma variabilidade motora devido à intensidade do exercício. Porque daí o exercício ele responde à intensidade, ao ambiente que você se encontra, à intensidade que altera o seu padrão de movimento e a restrição que você tem. O que seria a restrição? Uma máquina é totalmente restrita, permite um movimento só. O movimento livre ele permite mais movimentos. Por exemplo, eu estou com um agachamento com barra livre, eu consigo rodar lá, para cá. No Smith, não. Fechou o movimento, está restrito. Então, isso vai influenciar diretamente no padrão de movimento. Então, você pega os atletas olímpicos, os levantadores de peso, todos eles fazem um valgo absurdo. O joelho vai encostando no chão
e volta. E esses caras não machucam o joelho. Por quê? Treinaram sempre dessa forma. Estão bem preparados, né? Normalmente esses atletas, eles treinam desde adolescente. Desde pequeno, desde criança. Aí você pega a pessoa comum, você pega eu, vai fazer isso, estoura o joelho, a patela vai parar do outro lado, ela assim, ó. Então pra mim já não funciona. Por isso que eu falo que é legal você falar isso. Isso, é legal você falar isso. A mesma questão do tilt pélvico, né? Ou da inclinação pélvica. Não, porque não tem problema fazer o tilt pélvico. Não, peraí, com quem não tem problema? Com quem está falando, né? Pouca sobrecarga, né? Então eu falo que, cara, quando eu vou brincar com a minha filha no solo ali, brincar com alguma coisa que ela queira brincar, eu faço cócoras e, obviamente, a minha pelve ela faz exatamente, né? Coluna retifica e quadril faz essa retroversão. Agora, se eu tô com uma barra nas costas, 80 quilos de cada lado, não, 80 quilos no total, né? Agachando, aí eu vou preservar um pouco mais a minha coluna, porque coluna neutra e estável, ela tem uma capacidade de sustentar mais carga, ela tem uma capacidade de dissipar energia melhor do que uma coluna em flexão. Aí tá até o motivo do porquê essas atletas, eu vejo essas atletas como a própria Franciele Matos, que você disse, trabalha, mesmo no final de semana que ela não treina pesado, digamos, ali musculação, ela faz mobilidade. Porque essa mobilidade vai fazer com que ela consiga fazer um agachamento com maior amplitude, maior segurança. Eu consigo alongar mais um glúteo, mesmo com uma grande sobrecarga. Perfeito. E é basicamente isso. Basicamente isso. E ela sempre fez isso. Sempre trabalhou mobilidade antes, alongamento, então ela tem uma flexibilidade muito boa e ela tem uma mobilidade muito boa. Se você pegar os vídeos dela agachando, você vai ver que ela não faz retroversão. Fica perfeitinho ali. E tem algumas pessoas, até alguns profissionais que falam que mas não tem problema, tal, mas como você mesmo disse, não tem problema para quem? Então, na maioria das pessoas, cara, você apagou qualquer uma das curvaturas da coluna, você diminui a capacidade da coluna vertebral em suportar cargas compressivas, mecânicas, no sentido axial mesmo, né? Crânio-caudal. Mas você pensa comigo, aí o glúteo, ele também, se os pés estão fixos no chão, ele é retroversor da pelve, né? Então, se você faz uma reta, você já coloca ele em encurtamento. Você encurtou o cara, você diminuiu a capacidade da sua coluna em suportar cargas mecânicas compressivas. E você vai lá, você expõe os seus discos a maior risco de lesão. Porque, querendo ou não, ele faz isso aqui, né? Ele acaba fechando, né? Sim. Fecha a parte anterior, abre a parte posterior, né? Numa flexão. Então você tem ali uma junção, uma soma, né? De um glúteo. Aliás, tem outra coisa também, né? Na relação comprimento-tensão do músculo, você tem aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é o fêmur, né? A pessoa tá em pé, aqui tá a pelve dela. Então quando você agacha, o fêmur movimenta em sentido e a pelve fica paradinha, né? Se você faz a reta, quando você vai descendo, a pelve vai se mexendo junto com o fêmur. Ou seja, não tem alteração muito no comprimento ali. Você traz a origem perto da inserção. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então ele trabalha menos. Se você quer trabalhar o alongamento máximo do glúteo, você trabalha até o momento da retro. Isso. Porque a retro em si, ela vai. O glúteo ele continua no seu comprimento normal, né? Ele vem junto, assim, a origem da inserção, ele vem acompanhando o movimento. Então você não tem alteração no comprimento dele. Você diminui a capacidade de produzir força, por exemplo, né? Expõe a coluna a maior risco de lesão. Eu não vejo vantagem em deixar fazer. Agora, claro, tem um atleta lá, enfim, um cara forte demais, tal. Tem os paravertebrais muito fortes, tal. Enfim. Uma vez ou outra, deixar o cara fazer também não vai matar o cara, mas é uma coisa que eu evito. Limita a amplitude, mas eu evito. Eu também, eu penso dessa mesma maneira. Não é que faz bem ou faz mal, essa não é bem a pergunta, é assim, com quem, quando é que você está fazendo, né? Então, assim, se teu aluno, por exemplo, também tem algum tipo de protusão que normalmente o teste de flexão da coluna com compressão pode gerar um gatilho de dor nessa pessoa, é um motivo a mais para eu não fazer a retroversão e, claro, esse contexto, como você falou, tem carga ou não tem carga? Isso. Então não é se pode ou não pode fazer a retroversão, você tem que perguntar, tem carga ou não tem carga? Como é que é a coluna desse cliente e aí decidir qual é o objetivo dele para ver se você vai agachar realmente profundo ou não, né? Perfeito. E qual que é os próximos campeonatos aí que você falou que essa galera toda vai participar, a Fran, o Vitor Boff, a Débora, enfim. Ó, nós temos agora, sexta-feira agora, a Arnold Classic Ohio, a Franciele Matos vai competir pela primeira vez no Arnold Classic Ohio como Pro, tá? Ela ganhou o Procard no Arnold Classic Ohio, então ela ganhou lá o campeonato e ganhou o Procard dela. E depois ela nunca mais subiu, ela só compete no Olímpia para defender o título dela, mas esse ano ela decidiu subir novamente lá, porque é um título que ela quer. Ela falou, não, Garou, eu quero, então ela passou o final de ano em preparação. A preparação foi menos tempo dessa vez, tá? A gente tinha como margem de desenvolver quadríceps, a gente conseguiu isso. Ela vai competir na sexta-feira agora lá nos Estados Unidos, em Ohio. Aí tem a Débora Boff, que vai competir também no Arnold Classic Brasil, em abril, nas primeiras semanas de abril.
ela vai subir na categoria Wellness, lá vai ser o segundo campeonato na liga profissional dela, tá? Tem alguns atletas que vão subir agora também, lá em Balneário Camboriú, uma liga amadora, que é o Horsepower, que vai ter um evento bem legal lá. Aliás, todos os eventos lá são muito show de bola. Eu tenho a Mariane, que vai subir lá, e estamos com o Léo também, que é o Macy Zick, que vai subir lá agora. Aí os próximos estão em stand-by, para competir mais na metade do final do ano daí. Para competir no Olímpia. O Olímpia esse ano ele vai ser, não lembro onde. Olha, ano passado, acho que se eu não me engano, foi em Orlando. Geralmente é Las Vegas. Las Vegas, só ano passado que foi em Orlando, se eu não me engano. Esse ano vai ser dia 10 a 13 de outubro. Mais cedo. Cara, 10 a 13 de outubro, uma época boa, hein? Vamos pra lá? Opa, vamos, só preciso do visto americano. Só não, vou ligar pro... Eu não tirei, mas eu preciso desse visto americano. Vou ligar pro presidente, vou ligar pro Donald Trump, né? Que tá se candidatando aí novamente à presidência aí, pra ver se ele resolve isso. A Fran fica fudida comigo. Ela fala, Garão, como assim? Você é o treinador da Miss Olímpia, você não tem visto americano? Eu falei, calma, Fran. Nunca apareceu essa oportunidade, agora que tá aparecendo, relaxa. Vou tirar e vamos pra cima. Vamos lá. Então, olha, quem quiser ir com a gente aí também, eu vou estar lá, hein? Dia 10 a 13 de outubro de 2024, agora esse ano. Vamos participar e conhecer um pouco. Inclusive, eu vou te incentivar aí, para você ir junto lá, acompanhar teu trabalho, acompanhar o trabalho dos seus atletas, das suas atletas, enfim, conhecer um pouco mais desse mundo aí. Top, vai ser uma honra. Fechou? Fechou. Garon, cara, muito obrigado, cara. Muito sensacional saber um pouco mais da tua história, da sua vida, da sua vida de atleta, a vida de treinador, como é que você atingiu isso e saber que hoje eu falo isso, trabalha menos, ganha mais, vive bem, tipo, é reconhecido pelo que você faz, tem destaque na nossa profissão, valoriza a nossa profissão, tá junto conosco, desde as pós até outros cursos aí, tem um destaque bacana a nível brasileiro, participando de vários cursos. Fico feliz de você ter aceitado o nosso convite para pós. Inclusive, convido a todos que estão nos assistindo mais uma vez ou nos ouvindo de clicar e conhecer a pós-graduação em bodybuilding e estética corporal, nossa nova pós-graduação, onde o professor Walter Krause Neto é o coordenador, mas temos aí grandes professores como o Garão que está aqui hoje e o professor Bruno Magalhães também. E o professor Belmiro de Salles, enfim, cara, é uma galera boa só uma galera fera, boa, né? Só fera, só. Uma galera do bem, que eu falo assim, bem, né? Que a gente tá querendo evoluir a profissão, querendo crescer e apresentar para essa galera qual é o passo a passo de vocês. Eu acho que isso que é o bacana, vocês compartilham um pedaço da história de vocês, mostrando, olha só como eu fiz, eu atendi primeiro um aluno desse jeito, tive um bom resultado com ele, comecei a aparecer, esses outros atletas, eles começaram a me procurar, né? Assim como você tinha me falado agora, fora das câmeras aqui, como a Franciele Matos te conheceu também, um pouco pela Zúñiga, você mostrou um pouco do teu treinamento ali, do seu trabalho com ela resolveu treinar com você também, enfim, cara, isso que é o bacana. Acho que você tá de parabéns, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Passa suas redes sociais aí e pode dar um abraço aí pra galera. Pessoal, então me sigam lá no Instagram, Carlos Augusto Garon, sempre posto dica lá, posto treino, posto das atletas, posto de pessoas que não são atletas também, a maioria fica curioso, acha que eu só trabalho com atleta, e não, eu não trabalho só com atleta, tá? Trabalho com pessoas comuns também, que querem atingir o objetivo, assim como vocês também. E, bom, fico feliz aqui pela oportunidade, tá? Que o professor André está me dando. Feliz de compartilhar um pouquinho a minha história com vocês. Espero que sirva de motivação também para grande parte de vocês. E sintam-se à vontade aí para me procurar, perguntar. Se precisar de qualquer coisa, eu fico à disposição. Muito bom. Show? Cara, obrigado. Um prazer falar com você mais uma vez. Foi meu. Notáveis, mais um podcast aí, terminando mais um Notável Cast. E espero vocês no nosso próximo episódio com grandes referências da saúde, da educação física aqui no Brasil. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio.